Olá, hoje eu vou pregar para vocês um pouquinho sobre como se livrar dos pecados de uma vez por todas. Então, logo no começo, na criação do mundo, Deus criou Adão e Eva. E Adão e Eva, eles moravam no jardim do Éden, e certo dia Deus falou para eles que eles não podiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Satanás, por outro lado, disse para eles que eles poderiam comer, que eles iam se abrir os olhos e eles iam se tornar igual a Deus. Então Adão e Eva, eles seguiram a palavra de Satanás e desobedeceram a palavra de Deus. Assim, aconteceu que eles deixaram a Deus e isso se tornou um pecado diante de Deus. Então, eu queria ler para vocês Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vamos ler? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, o que quer dizer nesse versículo? Está dizendo assim, né, que por um só homem entrou o pecado no mundo. Como eu falei anteriormente, esse homem é Adão. Por Adão entrou o pecado no mundo. E também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, através de Adão, a morte reinou por esse mundo até os dias de hoje. Então, todos nós nos tornamos pecadores por causa de Adão. Então, o pecado ele entrou no mundo desde o princípio, quando Adão e Eva foram criados. Então, nós todos que vivemos nesse mundo, nessa sociedade de hoje, nós somos descendentes de Adão. Por exemplo, na minha família, todos nós temos uma característica, que nós temos um nariz um pouco grande. Então, essa característica vai passando de geração em geração. Minha avó, minha tataravó, minha bisavó, daí vai chegar na minha mãe, em mim, meus filhos e etc. Essa característica, ela vai passando de geração em geração. Então, com Adão não foi diferente. A característica do pecado, o pecado passou de geração em geração. De Adão para os filhos deles, para os filhos, e assim, até chegar em nós hoje em dia. Então todos nós já nascemos com esse pecado dentro de nós. Então eu quero falar, mas como que nós podemos nos livrar desses pecados? Como que isso pode acontecer? Como nós podemos ir junto de Deus lá no céu? Eu queria ler Romanos, capítulo 5, versículo 9 ao 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Agora o 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o que está dizendo aqui? Nós fomos justificados pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, aconteceu que ele levou todos os nossos pecados junto dele e nos tornou justos. Então, aqui está dizendo, nós éramos inimigos, porque a gente tinha o pecado de Adão e Eva, nos tornamos inimigos de Deus. Mas, como diz no versículo 10, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Então, nós fomos reconciliados através da morte da cruz de Jesus Cristo. E vamos ler o resto ali. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós nos tornamos salvos através da morte de Jesus Cristo naquela cruz. Nós nos tornamos justos. Eu queria ler mais um versículo que está em Romanos, capítulo 3, versículo 24. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui está dizendo a mesma coisa, nós fomos justificados
gratuitamente. Gratuitamente é como se eu recebesse um presente, como se minha mãe comprasse um presente e me desse. Eu recebi aquilo. Eu não dei nada em troca, mas eu somente recebi aquilo. Então, está dizendo pela graça, por sua graça, por causa de Jesus Cristo. Então, a morte de Jesus Cristo na cruz foi um presente de Deus para nós. E assim nós nos tornamos justos. Então, não precisa a gente fazer nada. A gente não precisa fazer nada, não precisa ter boas obras, não precisa tentar se tornar uma pessoa boa, porque isso é praticamente impossível. Mas essa morte na cruz de Jesus Cristo foi uma graça. Nós devemos só receber de graça. Então nós não precisamos de obras boas, não precisamos de nada disso. Foi gratuito. Nós não precisamos fazer nada em troca. Assim Deus, ele lavou todos os nossos pecados naquela cruz. E assim nós nos tornamos justificados, nós nos tornamos justos. Eu queria ler mais um versículo que está em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui está dizendo o que eu já falei para vocês, que nós nos tornamos justos, justificados, mediante a fé. Fé é aquilo que a gente crê e a gente não precisa ver, né? Então, é assim. Parece que eu ainda continuo pecando, que eu ainda... amanhã eu vou pecar, hoje eu pequei, no passado eu pequei também. Mas, mediante a fé eu sou salva. Só basta eu crer. Eu não preciso fazer mais nada, não preciso ter obras boas, não preciso fazer nada disso. Eu só preciso crer para que eu possa me tornar justo. Porque Deus, ele fez... Jesus Cristo morreu na cruz há muito tempo atrás. Então, se nós crermos nisso, a gente pode ir para o céu junto de Deus e podemos ter intrepidez para dizer que nós somos justos, que nós somos santos e que realmente Jesus Cristo, ele nos lavou de todos os nossos pecados. Então não precisamos fazer nada, nada mesmo para que nós nos tornamos justos. Não precisamos de boas obras, de caridade, de nada disso. Nós somente precisamos crer. Essa salvação é pela fé. Então, hoje eu queria falar sobre isso. E esse pecado que nós tínhamos, realmente Jesus Cristo, ele lavou tudo. Lavou tudo. Então, nós só precisamos acreditar. É uma coisa tão fácil. E nós não precisamos fazer nada para ganhar isso. Somente crer. Então, minha palestra vai até aqui. Muito obrigada.